Em Romanos 8, versículo 37, está escrito assim: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou ler o versículo de trás para frente. Por aquele que nos amou, nós somos vencedores sobre todas as coisas. Eu vou falar agora de trás para frente, Romanos 8, 37. Por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Aleluia. Por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, ou sobre todas essas coisas. Então preste atenção, meu irmão. Paulo, ele vai falar aqui sobre a nossa identidade, né? E ele vai falar: nós somos, num adjetivo presente. Eu nem fui nem serei. Nós somos mais do que vencedores sobre todas estas coisas. Sobre que coisas? Perigo, espada, morte, nudez e tal. Vamos lá. Eu vou aqui ler só um testemunho, porque é importante nós lermos o testemunho, né? A Sandra Cordeiro, eu vou dar o testemunho da Sandra Cordeiro e continuar a mensagem aqui. Apóstolo, tem um testemunho poderoso acerca da oração. Sabe, apóstolo, tive dias doente, sentia pressão, venho me levantando em oração e me aproximando com o Pai, mas o diabo estava tentando me paralisar. Esses dias fiquei de cama, senti que de Deus que era espiritual, levantei e comecei a guerrear em 30 minutos as dores passou. O Senhor tinha dito sobre o poder da oração. Glória a Deus. A Sandra Cordeiro, está vendo? É exatamente isso, meu irmão. Sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque o adversário, ele te ataca, meu irmão. E é por isso que Paulo está falando aqui: peste, perigo, espada, nudez, né? Você vai ver aqui no versículo 35, ele vai falar: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Porque Paulo está falando assim que o fato de nós temos esse DNA de vencedor na nossa vida, não vai nos isentar do perigo, da espada, da nudez, não é? Das perseguições, das lutas, das dificuldades. Mas veja bem, quando nós somos aquilo que nós somos em essência, prevalece sobre todas as situações, porque vencedor é aquele que é vencedor. Ele é na essência. Nós temos falado sobre isso. Então hoje eu falei sobre a nossa identidade, o nosso DNA. E esse DNA é pelo fato de nós, irmãos, se tornarmos filhos de Deus. Então eu quero mostrar algo para você aqui hoje, que está dentro do texto. Porque eu estou falando, quando Paulo fala aqui em Romanos 8,37, que nós já somos mais do que vencedores, sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, por aquele que nos amou nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Ele na verdade, ele vem desenvolvendo a mentalidade do texto, e ele chega nessa declaração, meu irmão. Ele chega nessa declaração que nós somos mais do que vencedores. Então existe um código de Deus em nós para nos fazer vencer. Deus não falou que você não teria dificuldade, Deus falou que você ia vencer a dificuldade. Deus não falou que você não ia ter lutas, Ele falou que você ia vencer a luta. Deus não falou que você não ia passar momentos difíceis, Deus falou que você vai vencer os momentos difíceis. Mas o que nos faz vencer? É o nosso DNA. O nosso DNA em Deus. É por isso que Ele fala que por aquele que nos amou, por Cristo, naquele que nós somos em Cristo, daquilo que nós temos em Deus, da nossa vida em Deus, da nossa vida em Cristo. Essa vida em Cristo nos faz mais do que vencedores sobre todas as coisas. Agora preste atenção, querido. Aí hoje, no período da tarde, se você não pôde ouvir, depois volta e ouve, desde manhã. Eu estava falando exatamente sobre João capítulo 1, versículo de número 11, né, e 12, que Jesus disse assim, que ele veio para os seus, né? João está falando lá, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
E aí você vai ver no versículo 17 de João capítulo 1, que está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Significa, meu irmão, que Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, único, preste atenção, unigênito é único, único é unigênito. Quando Jesus nasce pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, sendo ele Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, mas ele encarna, ele vem aqui agora como o último Adão, né, que a Bíblia diz, e ele entra no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele é único. Por quê, meu irmão? Quando Jesus é gerado, preste atenção, você tem que entender essa palavra. Ele é o único Filho de Deus aqui. Ele é unigênito. João 1, versículo 17. E vimos a glória do unigênito, do único, daquele que veio do seio do Pai, daquele que foi gerado do Pai, daquele que veio do Pai. E quando Jesus ele vem e se faz carne, nós sabemos muito bem, meu irmão, que a genética pecaminosa dos genes do pecado não foi transmitido no DNA de Cristo Jesus. Jesus, meu irmão, embora estando no corpo da carne, ele não pecou na carne. Embora estando nesse corpo terreno, e mesmo como a Bíblia diz em Hebreus, sendo tentado de todas as maneiras, ele não teve pecado. E significa que o código genético de Jesus Cristo, nos genes de Jesus Cristo, não tinha, meu irmão, o código genético da concupiscência. Concupiscência é o pecado oculto que está dentro da natureza pecaminosa. Ou porque geneticamente, meu irmão, todos aqueles que nasceram de Adão, que são descendentes de Adão, que são filhos da carne, nasceram com essa genética pecaminosa. O homem, o próprio salmista diz: em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me concebeu. Significa o quê, meu irmão? Que o pecado ele vem nos genes, ele vem na genética, né? Ele vem dentro do homem. Quando Adão cai, a raça humana cai, e quando Adão cai, a genética de Adão é codificada no pecado, porque o pecado não é aquilo que está fora do homem, o pecado é aquilo que está dentro do homem, que é gerado dentro do homem, que o homem se rende. Então preste atenção, Jesus, meu irmão, quando ele é gerado lá em João capítulo 1, que está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no versículo 17, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo se encarnou, Jesus se tornou o Filho único de Deus nasceu, e nós vimos a glória do unigênito, único do Pai. Significa que Jesus era o único da espécie, o único Filho de Deus. Deus, preste atenção, até Cristo Jesus vive, Deus não tinha filhos de Deus. Jesus, o Deus, o Pai, tinha filho, o Filho. Preste atenção, olha aqui para mim, ouve o que eu estou falando. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. João 3,16, único. Deus, o Pai, não tinha filhos de Deus. Deus, o Pai, tinha o Filho, não os filhos, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus. O Pai só tinha um filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o unigênito. Agora, meu irmão, você tem que entender essa revelação bíblica, e se você entender essa revelação bíblica, você vai entender a sua identidade em Deus. Sendo assim, então, quando Jesus está aqui na terra, e ele é gerado no ventre da Virgem Maria, ele nasce lá na manjedoura, ele cresce, ele se desenvolve, cresce diante de Deus, diante dos homens da graça, mas ele é o único Filho de Deus. Agora preste atenção, meu irmão. Olha que coisa interessante. Então em João capítulo 1, 17, nós vimos a glória do unigênito, do único Filho. Em João 3,16, Deus amou o mundo que deu o único Filho. Agora preste atenção, aqui em Romanos 8, que nós estamos falando aqui sobre o DNA do vencedor, Romanos 8, versículo de número 29, tem uma revelação que você vai ficar espantado aqui, porque preste atenção. 8:29 está escrito assim, ó: porque todos quantos dantes também, porque
os que dantes conheceu. Que dantes conheceu? Aqui, ó, Romanos 8, versículo 29. Os que dantes também conheceu. Quem conheceu antes? Deus está falando de você. Antes de você existir, Deus já te conheceu. Antes de você estar vivo aqui na terra, Deus já te conheceu. Antes de você nascer, ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Aleluia! Você não é obra da casa, você é propósito de Deus. E olha o que está escrito aqui em Romanos 8, 28. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Preste atenção. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Que Filho? Jesus. Os que dantes antes conheceu, Deus te conheceu antes de você existir. Ele te predestinou. O que é isso? É um pré-destino. É um destino que Deus tem para a tua vida. Obrigado, Ana Índia. Ela pôs aí, aleluia, o versículo. Aí ele te predestinou. Predestinou para quê? Para você que vai nascer agora de Deus, que vai receber poder de filho, conforme João capítulo 1, versículo de número 12, e deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Você recebe poder de filho, DNA de filho, aleluia, graça de filho. Agora preste atenção, aí então ele te conheceu antes e te predestinou para que você seja conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja, preste atenção, Romanos 8, 29, guarda esse versículo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Você tem que entender isso. Romanos 8, 29, o primogênito. Quem tem que ser o primogênito entre muitos irmãos? Jesus. Jesus, primogênito. Agora preste atenção, em João 3,16, Deus amou porque deu o único filho. Aqui em Romanos 8, 29, ele não é mais único, ele é primogênito. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo porque deu o seu único filho. Aqui em Romanos 8, 29, ele não é mais único, ele é o primogênito. Qual é a diferença de unigênito para primogênito, apóstolo? É que unigênito é único, primogênito é o primeiro de muitos. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é a matriz do Pai. Jesus é o primeiro filho. Oh, meu irmão! E quando ele, aqui ó, a Ana Gride pôs João 3,16 o único, mas aqui em João 3,16 é o único. Aqui em João 8, quer dizer, Romanos 8, 29, ele é o primogênito, porque de único, Jesus se tornou o primeiro. Por quê? Porque nós temos um destino de sermos a imagem de quem? Do Filho. Então, ou seja, Deus, quando você nasce, não do homem, não do varão, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus, Deus recodifica o seu DNA e coloca dentro de você uma natureza que você não tinha antes, um genes que você não tinha antes, aleluia, uma glória que você não tinha antes, um espírito que você não tinha antes, porque você não nasce mais da carne, você não é mais filho do João, da Maria, do Pedro, do Tiago, não importa quem foi o seu pai, a sua mãe, o seu bisavô, a sua genealogia adâmica, porque agora você nasceu do reino, e agora você está entre os irmãos, e você reflete a imagem de filho nessa terra. Oh, glórias a Deus! Jesus, é isso daí, Priscila Cunha, ele é o primeiro de muitos, porque agora ele é o primogênito. Oh, meu irmão, preste atenção, eu vou te dar uma revelação, e nós já vamos orar, porque vai dar 6 horas, e daqui a pouco nós vamos orar. Preste atenção, estou sentindo a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, nós somos mais do que vencedores. Porque o Deus antigamente tinha um único filho, agora Deus tem uma família.
Agora Deus tem filhos, Deus tem filhas, você é filho, você é filha de Deus. É por isso que nós podemos orar: Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai, meu irmão. Nós não temos simplesmente um Deus lá em cima nos ares, soberano e poderoso. Ele te deu uma identidade de filho, e você pode entrar, aleluia, como herdeiro na herança do Pai, porque você tem um DNA de vencedor. Deus recodificou a sua vida. Antigamente você era uma criatura, antigamente você não era luz, antigamente você estava nas trevas, antigamente você não conhecia Deus, você era inimigo de Deus, mas agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, porque agora nós temos, aleluia, os genes de filho, e Jesus é o primeiro de muitos, porque agora eu também sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Preste atenção, meu irmão. Eu vou te dar uma revelação para nós orarmos aqui. Preste atenção. Olha, você nunca viu o texto dessa maneira que eu vou te falar, mas depois disso você vai ter uma compreensão melhor do que eu vou te falar aqui. Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, é muito mais do que a morte dele na cruz simplesmente. A morte de Jesus Cristo na cruz é quando ele decide abrir mão do seu cargo ou da sua posição de único filho para se tornar o primeiro de muitos. Deixa eu te falar um negócio. Isso é revelação bíblica. Aleluia. Jesus, ele disse uma coisa poderosa quando ele estava aqui na terra. Ele disse assim, ó: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Quando Jesus está falando isso, ele está falando dele. Ele é o grão de trigo, ele é o único filho, ele é o único que tem direito, ele é o único que tem acesso, ele é o único que pode clamar Pai, ele é o único, aleluia, que pode falar que ele é filho de Deus, porque ele é o único filho. Mas o que ele está falando aqui? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então quando Jesus, preste atenção, meu irmão, ele pega aquele pão da ceia, preste atenção, e ele fala assim, ó: isso é o meu corpo que é repartido. Preste atenção, meu irmão. Esse é o meu corpo que é repartido por amor a vós. Preste atenção, meu irmão. Quando Jesus quebra aquele pão e ele fala que é o corpo dele sendo partido, significa o seguinte: eu sou o único filho, mas eu estou entregando esse meu direito de ser único, estou repartindo, aleluia, o meu direito de filho com você. Então quando você come do pão da ceia, você está falando: ele era único, mas de um pão só muitos foram partidos, para que eu também se tornasse filho de Deus, e hoje eu posso ser o corpo de Cristo, porque, aleluia, eu como do pão, porque a divindade dele, o direito dele de filho, quer dizer, o direito dele de filho foi aqui, ó. Obrigado, Ana. Ana está me ajudando aqui a pregar. João 12:24. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. O que Jesus está falando? Eu sou o único filho, mas a minha morte vai gerar outros filhos, porque através da minha morte, o meu sangue, o meu genes, o meu DNA santo, o meu DNA purificador, o meu sangue limpo, o meu sangue que não tem pecado, o meu genes de filho, a minha natureza divina, eu vou dar o meu sangue, e o meu sangue vai purificar ele, vai purificar ela e vai tornar ele. Não é, aleluia, que você vai fazer parte de uma igreja, você vai se tornar uma nova criatura, e dentro desta nova criatura você vai ter o sangue de Cristo, que purificou o seu sangue e tirou todo o código de maldição, de pecado, de dependência química, de miséria, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele era único, mas hoje ele é primogênito, porque ele morreu e repartiu o direito dele.
E hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Co-herdar junto, aleluia, co-herdeiro com Cristo. Você pode escrever: eu sou co-herdeiro com Cristo, conforme está escrito em Romanos, capítulo número 17, é o que Paulo está dizendo. Você é mais do que vencedor, aleluia, porque está escrito aqui em Romanos 8,17, se nós somos filhos, somos logo também, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que se com Ele padecemos, com eles também sejamos glorificados. Aqui, ó, versículo 17 de Romanos 8, se somos filhos, então nós somos co-herdeiros com Ele, co-herdeiros com Ele, herdar com, isso, obrigado Juliana, eu sou co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, eu herdo com Ele, eu sou filho como Ele, porque Ele é o primeiro de muitos, Ele é o cabeça, Ele é o primogênito, mas agora Ele é o primeiro, porque Ele veio gerar muitos, Ele é o grão de trigo que morreu, para que eu fosse trigo também, e agora, aleluia, Deus recodificou o seu DNA, você não é um derrotado, você não é um perdido, você não é um viciado, você não é uma pessoa perdida, você não é um doente, você não é um desamparado, você não é um filho do diabo, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, e você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Eita Deus, eu estou possuído pelo poder do Espírito Santo aqui, aleluia. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 8:37, por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Existe uma genética de vencedor em você. Existe uma genética de mais do que vencedor em você. Existe um espírito de graça que está dentro de você, que é maior do que essa luta, que é maior do que essa angústia, que é maior do que essas provas, que é maior do que a calúnia, que é maior do que a perseguição, que é maior do que essa doença, que é maior do que o Satanás, o inferno, o demônio. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Existe um DNA de vencedor em você, e que esse DNA seja ativado pelo poder do Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Se levanta, filho de Deus, se levanta com poder de filho, se levanta na autoridade, toma posse de quem você é, saiba que a imagem do filho está predestinada, você foi predestinado para vencer, predestinado para avançar, predestinado para manifestar a glória de Deus, predestinado para ser luz e glória de Deus nessa terra. Vamos orar, que eu já estou aqui o dia todo. Você tem DNA de vencedor, você tem DNA de vencedor. Quem pode escrever aí? Eu tenho DNA de vencedor. Escreve aí: eu tenho DNA de vencedor. Eu tenho DNA, essência. É essência, está em mim. É genético, divina. Aleluia. 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 Aquilo que eu sou é maior do que aquilo que está fora. Aleluia. Se levanta, filho de Deus, se levanta, filha de Deus, se levanta e brilha, se levanta e conquista, se levanta e vence essa situação, se levanta, aleluia, se levanta, é isso daí, eu tenho DNA de vencedor. Se levanta como filho, como filha, toma posse da imagem de Deus na sua vida. Por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Está na Bíblia. Paulo não chegou a essa conclusão à toa, porque ele sabia que o unigênito se tornou primogênito para que eu tivesse a imagem, predestinado para brilhar, para ser imagem de Deus nessa terra. Eu fui predestinado para manifestar a luz nessa terra. Eu fui predestinado para manifestar a glória de Deus nessa terra. Eu fui predestinado e eu declaro, aleluia, ativado esse destino de glória, aleluia. Vamos orar, gente, vamos orar.
Você tem DNA de vencedor. Vamos orar amanhã às 11h30. Sabadão eu estou aqui o dia todo na oração. Domingão eu estou aqui também. Estou aqui todo dia. Vamos orar. Deus de poder e Deus de glória, obrigado, Senhor, por esse dia que nós pudemos estar na sua presença. Pai, por meio do primogênito, o primeiro de muitos, hoje nós podemos clamar Abba Pai, porque não temos mais, ó Pai, cadeias envolvendo a nossa mente com a escravidão, mas temos um espírito de autoridade, a qual nós podemos clamar Abba Pai, e ó Pai, Tu és a nossa fonte de vida, e de Ti, Senhor, emana toda a graça divina do Pai das luzes, em que não há sombra e variação de mudança. E por isso, meu Deus, nessa tarde do dia de hoje, eu venho orar e pedir, ó Pai, que a manifestação dos filhos de Deus se despertem, e ó Pai, seja quebrada as trevas, a doença, a opressão, a mentira, a calúnia, a fofoca, a perseguição, o perigo, a espada, a fome. Nada pode parar aquele que nasceu para vencer, Pai, porque, meu Deus amado, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e por aquele que nos amou na cruz, derramando o seu sangue naquela cruz, ó Senhor, e pelo poder da sua ressurreição e na autoridade da ascensão, cujo está na sua direita intercedendo por nós essa noite. Que a intercessão de Cristo se manifeste a favor daqueles que foram comprados não com ouro e não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia, que esse precioso sangue venha sobre a história, venha sobre a alma, venha sobre a família, venha sobre o lar, venha sobre a história dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus, vento do Espírito sopra agora e quebra todas as correntes, quebra todas as cadeias de opressão, quebra todo espírito, Pai, que não vem da sua parte. Eu denuncio todo espírito estranho, todo espírito contrário. Eu declaro que as trevas não prevalecem sobre a luz, e eu declaro que a luz do Espírito Santo se manifeste agora. Shadabakumaya saia. Andorra macandaria de rachua massá. Em nome de Jesus. A unção de Deus toque a sua vida agora. Eu declaro que a sua vida seja transformada no poder do transformador, e o nome dele é Espírito Santo. Que o Espírito de Deus agora arranque as cadeias de opressão, que o Espírito de Deus agora quebre a opressão maligna, que o Espírito de Deus agora traga cura ao seu corpo, em nome de Jesus. Receba saúde, em nome de Deus, eu declaro, receba libertação, que toda opressão seja arrancada agora da sua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você nasceu para vencer, você é filho e filha de Deus. Clame, Abba Pai, porque existe uma fonte de Deus jorrando aqui hoje, e o Senhor está curando pessoas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda dor de cabeça sai agora, toda dor nos ossos sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo, todo espírito que está roubando a sua vida, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o poder de Deus te levante numa autoridade divina, para que você mude essa situação. Aleluia. Aleluia. Você tem DNA de vencedor e de vencedora, meu irmão. Eu sinto a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta aqui. E essa glória de Deus está tocando você. Essa glória de Deus está te levantando. Essa glória de Deus, aleluia, se manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus! Oh, aleluia, que presença poderosa. Nós estamos aquecendo aí, nós estamos todos os dias aqui nessa campanha 7x21. Você que não curtiu minha página ainda, curte aí em cima a minha página, segue aí o apóstolo, em nome de Jesus, para você poder receber as notificações. Glória a Deus. E gente, olha, grande é a unção do Espírito. O que o Senhor me mostrava é o seguinte: Deus está te levantando.
O Senhor está te levantando. Não é a situação que vai sair da sua vida, não. Você vai se levantar e você vai derrotar essa situação na autoridade do nome de Jesus. Porque aquele que é mais do que vencedor, não é que Deus tira as circunstâncias da vida dele, mas ele vai vencer, porque em todas essas coisas você é mais do que vencedor. E não importa, eu tenho uma palavra, você tem um DNA de vencedor, e esse DNA está se manifestando na pessoa do Espírito Santo, para te dar estratégia, para abrir porta, para trazer conexão e para quebrar as intenções malignas e estabelecer reino de Deus sobre a sua vida. Glória, amém?